Então vamos começar, né? Good morning again. Bom dia para todos. A gente vai dar continuidade a esse assunto, né? Que a gente iniciou na aula passada, que é o Past Perfect. E aí, na medida que a gente for corrigindo esses exercícios, dando continuidade na página 24, vocês podem me perguntar com relação às dúvidas, né? Desse tempo verbal, tá certo? A gente vai exercitar bastante ele. Vamos então aí para a página 24, onde já fizemos o primeiro e o segundo, não é isso? Vamos para o terceiro então. Number 3, write this sentence in English. Então aí vocês já sabem o que é para fazer, né? A gente vai escrever essas orações aí em inglês. Observem que se trata de orações que tem dois períodos, né? E quando a gente fala do past perfect, as orações sempre vão ter dois períodos. Como assim, teacher? Vão ter duas ações, né? A gente localiza facilmente os dois verbos principais, porque são dois períodos. E aí, nós vamos identificar que se trata de uma ação que ocorreu antes, uma ocorreu lá no passado, ambas ocorreram no passado, mas uma antes da outra, certo? E aí, quando o livro traz esse exercício em português para a gente colocar em inglês, vocês conseguem identificar melhor como se dá esse tempo verbal. Observem aí a primeira oração na letra A, que diz: ele tinha bebido leite quando eu cheguei com os pães. Então, observem que são duas ações, ambas no passado, mas uma ocorreu antes da outra, né? E qual foi o que ocorreu primeiro? Foi o leite. Exatamente. Observem que a primeira vai ter essa expressão de ele tinha, né? Eu tinha, você tinha. Então, essa expressão a gente vai usar o auxiliar do past perfect, que é o quê? Had. Perfect. Então, nós temos aí a letra A. Vai ficar como esse iniciozinho aí? Se o sujeito é ele. He had drunk, né? Que é beber, vai beber no participo do passado, né? The milk when I arrived with the bread. Vou colocar no quadro, tá certo? Então, gente, para reforçar essa questão da estrutura da oração no participo do passado, no past perfect, no passado perfeito, a gente precisa sempre lembrar que são uma oração com dois períodos, são duas situações em que a gente vai se deparar, ambas no passado, mas que uma ocorreu antes da outra. Então, para a gente estruturar isso na oração, a gente vai precisar do auxiliar had e do verbo que vai ficar no participo do passado e outro no passado, certo? Observem a estrutura aí dessas orações do terceiro, né? Sempre vem o sujeito, em seguida o auxiliar had, o verbo no participo do passado e, dando continuidade à oração, vem o verbo no passado, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida nessas construções dessas orações até a letra A, a letra F, perguntem, tá certo? Registrem que a gente tira. E a gente vai para o number 4. Tem alguma dúvida no terceiro? Nenhuma? Vocês podem fazer inclusive a comparação, né? De uma para outra, e a gente percebe que há uma semelhança na estrutura. Sempre vai ser dessa forma: sujeito, auxiliar had, sempre é had. Diferente de outros tempos verbais em que a gente precisa ter o cuidado com o sujeito, né? Quando tem terceira pessoa, esse não. Qualquer sujeito você vai usar o had. O que a gente precisa ter aí sempre é lembrar que os verbos nesse primeiro período com o had, ele vai estar no participo do passado, tá? Que é aquela listinha que a gente viu
Vocês lembram a página da lista dos verbos? É página 16 e 17. Não é isso? É. Que vai poder auxiliar a gente aí nesse processo de construção das orações no past perfect, tá? Então, vamos para o number 4. Circle the verb form that is in the past perfect, past participle, sorry. Letter A, temos saw, buy, sell e eaten. Eaten. Easy, yes? Very easy. Letter B, bring, flow, run, come. E agora? Esse aí é come, tá certo? Come. Letter B. The last verb. Que é o verbo came. Ele fica, que é o verbo come, vir, mas fica came no passado. E no particípio do passado fica come. Letra C. Letter C. Wrote, gone, pay or make. Gone. Esse também é fácil de identificar, né? Easy. Letter D. No, can, have or be. Esse também é fácil. Letter D. No. Tá? Esse é o verbo know, que é o verbo conhecer, saber. Ele não tem esse N aí no final. Ele termina no W. Tá? Aí quando vai para o particípio do passado, ele fica com o N. Letter E, seem, teach, did, was. Essa também segue a mesma regrinha da letra D. Seem, yes. Que é o verbo see, verbo olhar, quando vai para o particípio do passado, recebe um N. Tá? O que a gente tem aí de similar com relação aos verbos no particípio do passado? Todos recebem algum, né? Alguns recebem um N, né? Que é uma das formas mais comuns de identificar, tá? E outros, a gente observa que muda só uma letrinha, certo? Vamos aí para o quinto, então, a unidade 5, perdão, page 25, unit drugs. A gente vai ter a interpretação textual agora, text, why drugs. E a gente vai fazer a leitura desse texto. Observem a pronúncia, repitam a cada frase quando eu parar, tá certo? Pra gente exercitar aí a nossa linguagem, a nossa pronúncia. E em seguida a gente vai tentar, vou dar 5 minutinhos pra gente tentar interpretar o que é que esse texto tá trazendo pra gente, tá certo? Vamos lá. Why drugs? Repeat. Why drugs? Yes. Why drugs? Repeat. Why drugs? Okay. We all know. Repeat. Let's go. Are you sleeping? Ok, eu vou fazer a leitura e vocês prestem atenção, tá certo? You all know that drugs addiction is a very serious problem. How to avoid it? Perhaps you have been exposed to drugs since you were a small kid. Perhaps some exposure increased with time, perhaps not. There is a program in some American schools that lists 11 reasons why kids start on drugs. Number 1, insecurity. A youngster who desires respect, a sense of identity with his or her friends, sometimes a desire for
affection. Number 2, boredom. Kids who lack excitement or challenge in their lives may see it as an answer. Number 3, defense of authority. A feeling that can be directed against the parents, school, friends, or society in general. Number 4, physical and emotional problems. People who take drugs to overcome some sort of pain or stress. Number 5, modeling. This means imitating what your parents do. If your parents take drugs, they are setting an example for you. Do you know people who are in this list? Are you yourself in this list? Talk to your friend, discuss, and most of all, watch out. Eu vou dar aí 5 minutinhos, tá? 5 não, mas 10, para a gente poder tentar entender o contexto desse texto, tá? E aí, na medida que vocês tiverem alguma dificuldade com relação às palavras, vocês podem perguntar, tá certo? Então vamos lá, né? Pra gente fazer a interpretação desse texto, tá certo? Page 25, taxi, why drugs? Então, observem que é uma continuação, né? A gente já fez, aí tem part 2, a gente já fez a leitura do part 1 algumas semanas, acho que foi na nossa segunda aula. E aí, eu queria entender se vocês aí percebem o contexto geral desse texto. Dogs, ok. E aí, quais são os aspectos que a gente consegue identificar nesse texto? A gente já sabe que é drogas, né? Diga, Pedro, pode falar. Os problemas de usar drogas. Os motivos pelos quais, né, os jovens entram na vida, né, de uso de drogas. Perfeito. Vocês conseguiram aí circular, marcar as palavras que vocês não identificam, não sabem? Diga uma, Elson. Onde é que tá? Ah, desires, né? Number 1. É no top 1. Desires. Alguém sabe o que é desires? É um verbo. Não, sei não. É um verbo de ação, expressação. When you decide use drugs. You decide use drugs. Quando você decide, né, usar drogas, tá? Aí o verbo decide é decidir. Yes. Mas aí nesse contexto, tá? No number 1 tem assim, ó. A youngster who desires. Aí nesse caso é desejar. Tá? Desejar. Mais algum, Pedro? Tem alguma? Acho que eu tinha tava aqui atrás. Nenhuma palavrinha nova? Acho que eu vi aqui. Ah, certo. Tem atrás, né? Ok, perfect. Vamos dar uma olhadinha então nessas palavras, porque já soma aí com as nossas informações, tá? Nós temos aí addiction, avoid, boredom, challenge, defense, escape, exure, feel, get. Esse verbo get, ele tem uma lista enorme de funções, tá? De significados. Gain, peer, health, increase,
insecure, like, lonely, loser, modeling, or overcome, pain, perhaps, sensing, set, sort, start, stay, watch out, youngster. Esse watch out é um phrasal verb, né? O phrasal verb é quando a gente tem a junção de uma palavra ou de um verbo com uma outra pequena partícula e já dá outro significado, outra palavra, tá? Vamos lá então voltar para o texto. E aí, o que é que ele diz aí nessa primeira oração, quando ele fala assim, ó: We all know that drugs addiction is very serious problem. O que é que ele quer trazer aí pra gente? We all know. Yes. Nós o que? Todos. Quando fala all, são todos, tá? Nós todos o que? Know. Nós todos sabemos que o que? A droga é um problema muito o quê? Muito sério, né? E aí, how to avoid? Como evitá-lo, né? Como é que a gente pode evitar esse problema? Perhaps you have been exposed to drugs since you were a small kid. Talvez o quê? Você tenha sido exposto às drogas desde quando era criança. Exatamente. Você tenha se colocado, né, a exposição, e essa exposição ela tenha crescido com o tempo, ou talvez não. São realidades aí diferentes, né, que ele quer trazer pra gente. Aí ele fala assim, que eu já li aí. Perhaps your exposure increased with time, perhaps not. Ok. There is a program. Olha o verbo there is que a gente estudou, não foi? There is a program in some American schools that lists 11 regions why kids start on drugs. E aí? O que existe aí que ele está dizendo? Existe um quê? Yes. Um programa nas escolas americanas, não é? Tem 11 motivos, razões porque as crianças iniciam, né, nas drogas. Yes. Vamos aí para o primeiro ponto que ele traz. Insecurity. Insegurança. O que ele quer dizer aí nesse tópico de insegurança? Que o jovem sim tem olha aí o verbo de Cyrus. Os jovens o quê? Eles desejam, né? Desejam o quê? Respeito. O que mais? Esse senso. Sense é senso, tá? Um senso de quê? de identidade. Sim, com o quê? Com seus... Com suas... exatamente, com seus amigos. Sometimes, algumas vezes, desejam o quê? Affection. Afeto. Yes. Então, o que a gente tem aí nesse ponto 1, gente? A insegurança. O jovem que deseja respeito, senso de identidade com seus amigos, às vezes um desejo de afeição. O que é que vocês pensam com relação a isso? Por ele ser inseguro e os amigos dele também usarem. Of course. Perfeito. Number 2, boredom. What is boredom? Tédio, chateação, aborrecimento, né? E o tópico 2 diz o que pra gente?
Kids who lack excitement or challenge in their lives may see it as their answer. As crianças o quê? Que possuem ausência de entusiasmo, tá, gente? Excitement, entusiasmo. E challenge, desafio, não é? Então, as crianças que não com entusiasmo ou desafios em suas vidas, talvez vejam isso como resposta. O que é que a gente pensa aí do tópico 2? As crianças com ausência de entusiasmo ou desafio em suas vidas, talvez vejam isso como resposta. Certo. Preenchimento do vazio, não é? Ok. A gente escuta muito, né? Um ditado que diz, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? Isso. Mente vazia, oficina do diabo. Então, vamos preencher nossas mentes com coisas boas, né? Number 3, physical and emotional problems. People who take drugs. Eita, pulei uma, não foi? Number 3. Faltou 3, não foi? Number 3. Defiance of authority. Desafio da autoridade, aquela desacato, rebeldia. E aí, o que é que diz o number 3 pra gente? A feeling that can be directed against the parents, school, friends or society in general. O que é que o number 3 aí tá dizendo pra gente? Ele quer sentir. Sentir o quê? Can be directed. Ele pode o quê? Ele mesmo pode dirigir o quê? Direcionar, está diretamente contra quem? Os pais, escola, exatamente, as autoridades. E por que isso acontece? Por que essa necessidade de rebeldia? Para se desafiar. Porque eu acho que não tem uma coisa afetiva da família. Aí eles procuram outras coisas, mas não vão achar. Esse tópico pode estar relacionado, então, Hortência, diretamente à falta de afetividade e atenção? Sim. Ok. Number 4, physical and emotional problems. Acho que esse também está bem relacionado ao que a Hortência falou. Physical and emotional problems. Não é? Concordam? Sim. Então são problemas físicos e emocionais. E diz o que pra gente aí? People who take drugs to overcome some sort of pain or stress. Então pessoas o que? Entram nessa vida de drogas, usam drogas pra quê? Para sair da dor. Isso, para superar alguma dor, Um trauma. algum estresse, algum trauma, exatamente. E a gente volta para o tópico do 1, que é aquele vazio, não é? Vazio interior. Exatamente. Number 5. Modeling. Quando eu li o nome do tópico 5, eu fui levada naturalmente a pensar que era moda. Apenas por estar na moda usar. Mas não é isso, né? É imitar o ato do outro. É seguir um modelo. Seguir o modelo de alguém. Que significa imitar. Ele fala imitar quem nesse tópico? Imitar a maioria. Os parentes que usam drogas. Ó, parents não são parentes, tá? Não? Não. Parents são os pais. Só mãe e pai. Não, veja só a diferença. Família, mãe e pai. Ok? Irmãos. Parentes, avós, tios, tias. Ok?
Então, parents são os pais. Então, ele fala aí, né, que isso significa imitar o que seus pais fazem, né? Se os pais usam drogas, eles estão demonstrando o quê? Ele está influenciando a criança. Exatamente. A criança tem aquela noção na cabeça que não, que aquilo ali é errado. Exatamente. Vai ser influenciada. Mas aí eu pergunto para vocês: isso é uma regra obrigatória? Não. Isso vai muito da família da pessoa. E da índole da pessoa também. Porque tem pais que é assim. Sim. Certo. Pode acontecer também dos pais usarem drogas. Eu falo no contexto geral. Digamos, drogas lícitas, bebidas alcoólicas em excesso dentro de casa. E aquela criança, adolescente, jovem passa a ter repulsa, né? Acaba criando medos, inseguranças. Já vi casos de pessoas que têm o pai alcoólatra ou a mãe alcoólatra, e quando foi se relacionar com outra pessoa, pelo fato da pessoa simplesmente beber socialmente, não quis se relacionar por questões de insegurança. Então isso gera traumas. A pessoa não vira um viciado, nem um alcoólatra, mas de certa forma tem repulsa, né? E aí o finalzinho do texto diz o que pra gente? Do you know people who are in this list? I know. And you? Eu não. Talvez. Não, mas eu falo conhecer assim, já ter ouvido falar, um carro. Se droga, né? You are. Are you yourself in this list? Você. Yourself é você mesmo. Você próprio está nessa lista? Não. Thanks God. Yes. And ok, gente. Ótimo, muito bom. Vamos aí então agora para a página No Drugs. Vamos aí para a página então 26, page 26, para a gente responder as silence. Vamos aí para a página 26, page 26, para a gente responder as questões com relação a text comprehension, compreensão textual, tá? Page 26. Number 1. Nós vamos respondendo, tá? Vou dar um tempinho para vocês responderem. Vou apenas explicar cada um desses exercícios aqui, dessas questões. Number 1, match the columns according to the text. Ok? Sabem o que é para fazer, né? Yes. E depois the right sequence. Aí você marca a sequência aí, uma dessas, tá? Number 2, answer the question according to the text. Aí já você vai responder em inglês, na construção correta. E aí só são apenas duas, né? What is boredom and what is curiosity? Aí vocês colocam o significado, tá? O que vocês entendem com relação a essas duas expressões? Ok? Number 3, match the sentence about the words and their opposites. Aí também correlacionar essas palavras com as seguintes. Number 4, write from the text 2 sentences with interrogative words. Ok aí, number 4? Vocês vão escrever o quê? A forma interrogativa. Yes. Number 5, translate the following sentence from the text. Aí vocês podem usar o dictionary, physical or online, ok? And number 6, o texto aponta como uma das razões para o consumo de drogas o desafio à autoridade. Foi um dos pontos, né, que a gente viu.
Com base no que foi citado no texto, explique em poucas palavras o que você entende por isso e como isso poderia se relacionar ao consumo de drogas, tá? Vou dar então aí 10 minutos pra gente fazer esse exercício, tá certo? Let's go! Então a gente vai fazer aí as páginas, como eu falei, 26 e 27. A gente vai respondendo, tá? Até o final da aula. E se der tempo a gente inicia a correção. Caso não, a gente corrige na próxima aula. Mas aí vocês já anotam para o homework, o exercício de casas, as pages 28 e 29, tá certo? Observem que já é um assunto novo, mas que não se trata de regras exatamente. Vocês vão ver aí que tem, são as interrogative pronouns, tá? E aí já tem a tradução de cada uma delas. How many, how much, how old e how tall, tá? Tem outras também com a tradução e a gente vai tirando as dúvidas. Vocês vão responder esses exercícios e a gente já tira dúvida na próxima aula, tá certo? Então, pages 28 e 29 para casa e fazer agora 26 e 27, ok? Registrem as dúvidas caso vocês tenham.